Agora sim. Olá, Carla. Boa noite, tá tudo bem? Aê! Olá, boa noite. Tudo bem? Tudo bem, até que enfim, né? Até que enfim, né? Até que enfim, Depois de quase 2 anos. depois de quase 2 anos, até que enfim, consegui uma conversa, né? Ao Pois vivo. é, a gente já conversa toda quarta-feira, né? Mas agora uma conversa ao vivo, né? Online. Você está ficando famosa, Graças né? a Deus. Pegar na agenda, né? Nada, nada disso. O som tá bom? Tá dando para a imagem tá boa aí, Carla? Tá, Tá um pouquinho baixo, mas acho que é. O tá meu som baixo? tá bom? Tá legal? Tá, o seu tá, o meu tá baixo? Tá, O meu, tá. o meu som tá baixo? Ah, melhorou. Tô. Talvez se eu Aham. aproxime mais, porque eu tirei o fone, porque o fio tava pegando na frente da imagem. Se tiver muito baixo, É, me fala, melhorou. eu vou Não, tá bom. colocar o fone, tá bom? Meu equipamento não é bom igual o seu, tá? Não mesmo, a gente sabe que é o contrário. Ô, Carla, tem algumas pessoas já entrando. Antes da gente começar, vamos fazer uma oração. E aí a gente Sim, faz uma oração para começar, depois você se apresenta direitinho, eu me apresento também, porque é a primeira vez que o pessoal também está me vendo aqui no perfil, né? é verdade. Que acompanha a página não sabe nem quem é que é o administrador, né? O pessoal não conhece. Verdade. Uma boa oportunidade para conhecerem, né? É verdade. Então vamos fazer uma oração e aí a gente começa a conversa, tá bom? Sim, Então vamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, amém. Espírito Santo, enchei os Enchei corações os dos vossos corações dos vossos fiéis e e acendei neles acendei o nele fogo do o fogo vosso amor. do vosso amor. Enviai o vosso Enviai o vosso Espírito, e tudo e será tudo criado, será criado. e renovareis a E face. renovareis a face da terra. Oremos. Oremos. Ó Deus, que Ó instruíste os Deus, corações dos instrui os vossos fiéis, corações dos vossos filhos, com a com a luz do luz do Espírito, Espírito Santo. fazei que Fazer que apreciemos apreciemos retamente todas retamente as coisas, todas as coisas, segundo o mesmo segundo o Espírito, mesmo e e gozemos sempre gozemos da sempre sua da sua consolação. consolação. Por Por Cristo Senhor Cristo, Senhor nosso. nosso. Amém. Amém. Que Nossa Senhora possa interceder por nós, abençoando esta nossa conversa, nos ajudando para que também possamos levar essa palavra de Deus a todos aqueles que estão nos ouvindo, aqueles que vão nos ouvir, que ela nos dê a graça da humildade para que quem possa aparecer, né, nessa nossa conversa seja o filho dela, o bendito fruto do seu ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de Ave Maria, graça, cheia de o graça, Senhor o é convosco. Senhor é convosco. Bendita sois Bendita vós sois entre vós as entre as mulheres, mulheres, e bendito e é o bendito o fruto do fruto do vosso vosso ventre, ventre, Jesus. Santa Santa Maria, Maria, Mãe de Deus, rogai por rogai nós, por nós, pecadores, pecadores, agora e na agora hora e de nossa na morte. nossa morte. Amém. Em Amém. nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Então vamos lá, deixa eu me apresentar, Carlos, para o pessoal me conhecer, e aí depois você se apresenta, tá bom? Bom, tá ótimo. Então, as pessoas que estão me vendo pela primeira vez, meu nome é Iata Anderson, é um nome diferente, né? Papai que escolheu, Iata Anderson. Eu participo da paróquia São Sebastião, no interior do Rio de Janeiro, cidade de Volta Redonda. E trabalho na comunidade com catequese, principalmente a catequese de adulto. E comecei esse trabalho com essa página, né, apontando algumas leituras, né, alguns trechos de livros que eu acabo lendo, né? Numa outra oportunidade também quero partilhar com vocês como que foi que eu ganhei esse perfil. Na realidade, esse perfil era meu, eu ganhei, foi um presente. Né? Eu tinha um perfil pessoal e esse aqui foi um presente. É um amigo que eu conheci por aqui, me doou o perfil, né, para a gente fazer o trabalho. Mas depois a gente conta essa história. Tá? Então, muito prazer, aqueles que estão me vendo pela primeira vez, me conhecendo agora.
Sou casado, tenho uma filha chamada Maria Luísa, de 11 anos, Daniela, minha esposa, né, que estão aí ouvindo, né, não fico sabendo, vergonha nada que vai falando, daqui a pouquinho eu vou ouvir uma risada dela por aqui, mas está aí. Conheci a Carla nesse trabalho de catequese. Ela foi me apresentada pelo pároco da nossa paróquia, na época, o padre Alex, né, me teve o prazer de me apresentar a Carla, esse trabalho juntos de catequese, né, e acolher a Carla nessa vinda dela para a igreja. E é isso, tá? A gente está começando esse trabalho, sejam bem-vindos, se quiserem fazer alguma pergunta, vão colocando aí nos comentários, a gente vai lendo na medida do possível aqui, tá? As falhas, né, é a primeira live, a gente tem experiência disso, mas conduzir da melhor forma. Bom, se apresenta então, Carla, para o pessoal, para aqueles que não te conhecem, né? Alguns já devem ter visto seu testemunho em outros canais, né? Mas pode ser que algumas pessoas estão te conhecendo pela primeira vez agora. Isso. Então, tá bom. Boa noite, né, a todos. Boa noite aos seguidores do Literatura Católica, né? Esse perfil do IATA, que tem sido tão frutífero, né? Cada vez que você entra lá, é uma leitura nova, de um santo diferente, você é sempre muito edificado pelas leituras que ele faz e compartilha com a gente, né? Então, isso é muito bom. As pessoas às vezes não têm tempo de ler, né? E aí vão consumindo ali umas porções ali dos textos e sempre muito edificante. Então, meu nome é Carla, sou casada também com o Marco Antônio, tenho a Maria Clara, de 7 anos, a Cecília, de 1 ano e 8 meses, e estamos esperando mais um nenenzinho, que a gente ainda não sabe se é menina ou menina, né? Em breve a gente vai saber. O Antônio. E o Antônio, talvez seja o Antônio, quem sabe? Ou a Clarice, né? Vamos ver. Mas tive a alegria de ser catequizada pelo IATA, né? Estou sendo ainda, né, IATA? Catequizada por ele, né? Mas fez toda a minha preparação para o recebimento, né, dos sacramentos. E eu vou compartilhar um pouco mais para frente sobre essa parte, né? Mas, bom, então cresci num lar cristão evangélico. Então, eu cresci, assim, envolvida na igreja. Normalmente, a gente na igreja evangélica, a gente tem muitas atividades, muitas coisas que nos envolvem, faz com que a gente se envolva com a igreja, né? Então, desde pequena, eu sempre participei de teatros, louvor com as crianças, eu cresci ali fazendo teatro com a minha mãe, escola dominical, dando aula para crianças, depois para adolescentes e no louvor, enfim. E todo esse meu envolvimento com a igreja despertou em mim uma vocação, um desejo missionário. Então, já na adolescência, eu tinha um sonho de ser missionária, né, ir para o campo missionário. E aí, por volta dos meus 20 e poucos anos, eu entrei no seminário teológico, para estudar teologia, né, por 4 anos, para me preparar melhor para servir a Deus no campo missionário. Qual seminário? O seminário Betel Brasileiro. É um seminário interdenominacional, um seminário de várias denominações. Então tinha, assim, presbiteriano, batista, assembleia, congregacional, várias denominações, né? Então a gente conhecia, assim, várias realidades doutrinárias, inclusive, né? Das igrejas. Então, assim, pode perguntar. Então, só para a gente contextualizar. Então, a Carla, mãe de 3 filhos, né? Um tá para chegar, né? Esposa do Marcos, né? O vulgo Marquinho, né? A Carla, ela nasceu num berço protestante. Ela viveu toda essa vida nesta fé protestante, na igreja evangélica. Igreja, Carla? Igreja congregacional. É uma igreja, porque tem a congregacional tradicional, né, histórica, que a gente fala, mas a minha denominação era de uma linha pentecostal.
Ok. Então era um pouco diferente. Ela é um pouco mais parecida com a Assembleia de Deus, assim, para o pessoal entender melhor. Certo. Então, da igreja congregacional, quantos anos nesta igreja, Carla? 35, né? Eu não sei a 35 idade, anos. né? Pois é. Denunciando, né? 35 anos na igreja congregacional, então uma vida, né, por sua teologia, para melhor, né, ajudar nos trabalhos da igreja, né, melhor conhecer a palavra, Sim. ajudar nos trabalhos da igreja. Tinha um trabalho com a escola dominical, né, pelo que você tinha comentado comigo. Sim, eu era professora da escola dominical, pregava também, né, em alguns cultos, tinha Com essa oportunidade. com jovens, trabalho com jovens. Sim, sim, sempre com jovens. Então, uma vida na igreja protestante, na igreja congregacional, convicta, né, da verdade de fé. Sim, Que, muito feliz, muito convicta, sem nenhum tipo de decepção com a igreja, com os irmãos, nada disso. Estava tudo então, bem, uma vida tudo ótimo. consolidada. Uma vida consolidada Sim, né, nesta igreja, sim. E nesta eu fé. estava, inclusive, disposta a doar a minha vida, né, por essa fé. Né? O meu sonho, como eu disse, era me doar na obra missionária por essa fé, né? Que eu Uhum. abracei, que eu vivi a minha vida toda, né? Levar o evangelho de Jesus, né? Então, Essa era a minha convicção. todo esse trabalho, esse desejo, esse ardor nesta fé que você professava até então, né? Uma vida de comunhão com os irmãos, uma vida ativa na igreja protestante, convicta da fé, como você disse. Nesse período, né, só para a gente entender, nesse período que você viveu essa fé, como que você via a Igreja Católica e como que foi o seu relacionamento, conhecer o seu marido, né, que professava essa fé católica, né, e como que foi esse processo, como era essa imagem que você tinha da Igreja Católica e esse conhecimento, né, quando você conheceu o seu marido, como que foi esse choque, como que foi esta vivência, né, para depois a gente começar a entrar um pouco em como começou a transformação da sua conversão, tá bom? Uhum, tá bom. Então, eu tinha todos aqueles preconceitos que todo evangélico normalmente tem em relação aos católicos, né? De que a Igreja Católica ignora a Bíblia, segue a tradição, de que a Igreja Católica adora imagens, de que os católicos colocam Maria no lugar de Jesus, de que o purgatório é uma segunda chance, as pessoas podem viver como querem, que é só Mas, morrer e lá no mas purgatório que elas têm sempre tem a segunda chance. uma ajudinha, uma segunda chance, de que os católicos fazem oração para os mortos, de que a Igreja Católica é a porta larga, né? Pode tudo. E todos esses espantalhos em relação à Igreja Católica eu tinha. Aprendi de pessoas que aprenderam de outras pessoas que também aprenderam dessa forma, né? Então, assim, ninguém tem culpa, né? É uma tradição anticatólica que a gente herda e isso é tão arraigado que até mesmo depois do nosso processo de conversão, né, que eu vou falar mais à frente, muitas coisas ainda ficam arraigadas, sabe? Muitas barreiras que são difíceis de transpor, sabe? Só com a graça de Deus mesmo. Então, assim, era esse conceito que eu tinha da Igreja Católica, apesar de não ser assim tão anticatólica, porque eu casei com um católico, né? Meus pais abençoaram, aprovaram o meu casamento, apesar de que, de início, quando eu conheci o meu esposo, a gente não pôde namorar por causa da questão religiosa, por ser proibido, né? Na minha denominação, não podia namorar com católico, aí a gente não pôde levar à frente o nosso namoro, mas a gente se encontrou alguns anos depois, 8 anos depois, e aí nós realmente resolvemos casar, né, conversar com o pastor, pedir autorização direitinho. Tínhamos já o apoio dos nossos pais. E aí, com um pouco de dificuldade, assim, né? Mas
muitas ressalvas, assim, mas nós nos casamos com a bênção de Deus, né, do nosso pastor na época, e aí nós nos casamos, eu evangélica, ele católico. Nos casamos em uma cerimônia protestante, né? É. E aí foi Ele assim. cedeu. Ele cedeu. Oi? Ele cedeu. Ele cedeu. Ele cedeu. Ele cedeu. Pro bem do casal, ele cedeu. Sim, ele foi sábio, né? Mas depois. Mas aí, enfim, depois eu vou contar o que aconteceu. E aí nós nos casamos, vivíamos muito bem. Ele, no início, ele chegou até a frequentar um pouco comigo, mas por fim ele falou, Carla, não dá, eu sou católico. Eu sinto falta da igreja, eu sinto falta da Eucaristia. E aí ele não é que ele retornou, né? Ele nunca deixou de ser católico, mas ele retomou as atividades na igreja, a participar novamente, mais ativamente da igreja dele. E aí foi quando nós nos casamos, recebemos o sacramento da Igreja Católica para que ele pudesse participar da comunhão, né? Porque o nosso casamento não tinha sido sacramental para a Igreja Católica, então nós recebemos o sacramento na Igreja Católica, e aí eu cedi nesse momento, né? E aí seguiu a vida normal, assim, ele seguiu a vida dele na Igreja Católica e eu na minha igreja evangélica, né? Da mesma forma, envolvida com a igreja, amando a igreja e querendo servir a Deus da mesma forma. Tivemos a nossa primeira filha, que seguia comigo na igreja evangélica e ele na igreja católica. Certo. E aí, a gente pode falar. Não, então, só para o pessoal entender, né? Como o Marcos ele era batizado na Igreja Católica, né? Então, o casamento para ser válido, né? Ser válido para o caso dele, então o casamento tem que ser na Igreja Católica, né? Ele que já foi batizado na Igreja Católica. Então por isso a necessidade da santificação do casamento de vocês, né? Para que ele pudesse voltar à mesa eucarística, enfim. Né? Então, para o pessoal entender um pouquinho, né? Então, vocês passaram por esse processo, né? Você cedeu nesse momento para o bem do casal também, né? Para que pudesse voltar à convivência dos sacramentos, mas até então era uma vida numa igreja e outra na outra igreja, né? Cada um seguindo a sua fé. Né? Sim, por mais que... Gerava conflito? Como que era a convivência? Bom, por mais que a gente se desse bem, a gente sempre se deu muito bem, querendo ou não, só o fato de estarem cada um em uma igreja já é uma divisão, né? A família não está 100% unida. A gente não brigava, mas assim, eu sempre fui muito questionadora. Sempre. Então eu sempre ficava questionando para ele as coisas da igreja. Por que você não leva a Bíblia na igreja? Por que disso? Por que daquilo? E eu tentava persuadi-lo a, assim, questionar a fé dele, sabe? E tentar, de repente, vir pro meu lado, sabe? Mas eu nunca, assim, eu não queria converter ele, assim, sabe? Ficar pregando na cabeça dele. Eu ficava jogando algumas perguntas no ar para que ele pudesse pensar. E achava eu que estava fazendo algo a meu favor, né? Só que o que acontece? Eu fazia uma pergunta e ele sempre ia buscar as bases da igreja, né, para me responder. E aí ele viu que aquela resposta toda estruturada, toda embasada, né, cheia de tradição, magistério, sagrada escritura para mim. E eu falava, deixava para lá, né? E eu ia perdendo essa guerra, sem perceber, eu estava perdendo essa batalha. Ele estava ficando com a fé dele mais fortalecida, quanto mais eu perguntava que ele ia pesquisar, mais ele fortalecia a fé dele. E eu ficava naquelas. De vez em quando ele me deixava umas saias justas, assim, sabe? Ele respondia pegava no ponto. Ele respondia todas as Respondia. E ele às vezes me pegava, assim, às vezes naquelas questões assim, de diferenças doutrinárias, assim. Ele sempre me pegava nesse ponto, eu ficava um pouco sem resposta, sabe? Enfim, mas a gente se dava muito bem. E aí o tempo foi passando, e aí em 2020, que começou a pandemia, e aí eu estava preparando uma aula online para
para os adolescentes, mal no YouTube, WhatsApp. Eu ia mandar um vídeo da aula, que era sobre o fim dos tempos. E aí, eu preparando aquela aula, resolvi perguntar para ele. Falei, Marquinhos, como que a Igreja Católica entende essa questão escatológica? A Igreja Católica crê no arrebatamento da Igreja? O arrebatamento da Igreja é uma doutrina protestante de algumas linhas, não são todas, mas algumas denominações protestantes, especialmente pentecostais, creem que Jesus virá em determinado momento, a qualquer momento, e vai arrebatar a igreja, ou seja, vai tirar a igreja da face da terra, vai sumir por um tempo, vai começar a grande tribulação e depois a igreja vai voltar. Tá? É uma interpretação de algumas igrejas protestantes, né? E era como eu cria, como a minha denominação ensinava. E eu, preparando a aula justamente sobre isso, perguntei para ele se eles criam que Jesus ia voltar. Fiquei chocada quando ele me disse que não. Quando ele me respondeu que não, que a Igreja Católica não crê no arrebatamento. Eu já fiquei assim, aí tá vendo? Já fiquei pensando, né? Só que quando ele me explicou por que a Igreja não cria no arrebatamento, eu fiquei com aquela pulga atrás da orelha. Porque ele foi me explicar que a igreja ensina que a igreja é o corpo de Cristo, que é a sua cabeça. E Cristo passou pela paixão, né? Paixão, crucificação, morte, e depois que ele ressuscitou. Então, assim como Jesus, antes do seu triunfo, da sua vitória, da sua glorificação, passou pela paixão, assim também o seu corpo, que é a igreja, antes do triunfo final, ela vai passar pela grande tribulação. Ela vai passar por essa paixão, assim como o seu Senhor passou. Então, a Igreja Católica não crê na doutrina do arrebatamento da igreja. Crê, claro, que Cristo vai voltar, crê na segunda vinda de Cristo, lógico, porque isso é bíblico, mas depois da grande tribulação. Entendeu? E isso muitas denominações protestantes também creem assim. E eu já sabia disso, mas a explicação que ele me deu, eu falei, que interessante, hein? Ó, eu fiquei pensando naquilo. E aí, quando ele me falou, eu falei assim, não, nada a ver, tá vendo? Tá errado. Mas depois, refletindo sobre aquilo, eu achei muito interessante, muito coerente, e falei, isso faz sentido. Achei bonito, para falar a verdade, eu achei bonito essa visão da igreja, essa interpretação escatológica da igreja centralizada em Cristo, tão cristocêntrica, sabe? Mal sabia eu que a igreja católica é toda cristocêntrica, né? Até então eu achava que ela era mariocêntrica. Não sei se eu achava que era isso. A imagem que se tem da igreja católica é que, né, ela coloca Maria no centro, né? O pessoal da igreja protestante coloca Maria no centro da fé, né? Porque, maior que Jesus, né? Ver toda essa nossa devoção, e a gente tem mesmo uma devoção à Nossa Senhora, um amor à Nossa Senhora, mas nós temos muito claro o papel de Nossa Senhora no plano da salvação, né? Ela não é a Redentora, ela não é a Salvadora, ela não é o centro da nossa vida. Não é uma deusa, como você pensa. Ela tem um papel importantíssimo no plano da salvação, né? Nesse plano que Deus, né, conduziu para nos salvar, né, desde lá da queda de Adão e Eva, nessa condução, quando o Senhor entra para resgatar toda a humanidade, quando ele vai dizer para a serpente que botaria inimizade entre a serpente e a mulher, né, entre a descendência da serpente e a descendência da mulher, e que essa descendência da mulher esmagaria a cabeça da serpente, ali já começa o plano de salvação, e esta mulher nós sabemos que é Maria, né? Descendência de Jesus, que vence, que esmaga a cabeça de Satanás com a sua entrega na cruz para nos salvar. Então, a gente sabe o papel definido de Maria na história da salvação, que é um papel muito bonito de mãe do Salvador, né? Então, a nova Eva, né? Uma outra oportunidade a gente conversa sobre isso, mas tudo volta para Cristo, né? Ela tem um papel, mas Cristo é o centro. Então, pelos nossos irmãos protestantes verem esse nosso amor à Nossa Senhora, né, acham que nós estamos colocando Maria no centro também. Mas
Como você mesmo percebeu, Maria não é o centro é Cristo. Né? Então, Exatamente. essa imagem. Continua, Tudo desculpa. isso que você falou, eu não tinha nem noção, não fazia nem ideia, né? Eu ainda tinha essa ideia errada da igreja. E aí eu achei aquilo muito bonito, muito interessante. E eu vejo hoje que foi nesse momento que a graça de Deus me pegou, sabe? Fazendo com que, por algum momento, eu abrisse mão da minha arrogância, sabe? Eu suprimisse um pouco a minha arrogância, o meu orgulho, e fosse um pouco mais humilde, a ponto de, pelo menos, ouvir o que a Igreja Católica ensina, sabe? Isso não foi de mim, não foi. Eu vejo isso como a graça de Deus, porque eu sempre fui muito orgulhosa, eu sempre fui muito arrogante, eu achava que eu estava com a verdade, sabe? Eu achava que eu era dona da verdade e ele que estava errado. Nunca passou pela minha cabeça, jamais, por um segundo, de que ele poderia estar certo e eu errado. De que a Igreja Católica de 2000 anos é que estava certa e não eu, nos meus 500 anos, estava certa, sabe? Então, assim, esse entendimento, essa abertura, eu vejo como a graça de Deus, sabe? Foi a graça de Deus que me ajudou naquele momento, porque se fosse depender da minha arrogância, do meu orgulho, eu ia pegar aquela resposta dele, achar interessante e deixar para lá, né? Certo. E a minha história ia ser completamente diferente. Mas Deus me ajudou ali e o Espírito Santo me conduziu a buscar mais. Entendi. E eu comecei a buscar mais. E assim, Carla, quando você fez o questionamento sobre a escatologia, né? O fim dos tempos, o arrebatamento, e ele fala que a igreja não cria nisso, ele te explicou, isso te encantou, né? E aí botou uma pulguinha atrás da orelha. Né? Botou a pulguinha atrás da orelha. Uhum. E aí, a partir desse momento, que a pulguinha entrou atrás da orelha, né? Poxa, faz sentido o que esse rapaz está falando, né? Meu marido está falando um negócio aqui que faz sentido, né? Eu achava que eu era certo até então, agora estou vendo uma questão diferente. E aí, qual foi a sua atitude a partir daí? Como que ficou isso na sua cabeça? Como que foi esse processo aí? Então, aí eu resolvi buscar outras coisas, que eu sempre tive curiosidade, coisas curiosas da igreja, que eu ouvia falar, mas assim, eu não sabia o que era realmente aquilo. Eu nunca parei para pesquisar sobre aquilo. Aí eu peguei e comecei a dar um Google em tudo. Assim, pegava o computador e falava assim, deixa eu ver o que é milagre eucarístico. Aí eu botava lá no Google, milagre eucarístico, sabe? Aí aparecia lá o milagre de Lanciano e tal, aí eu dava uma lida naquilo. Falava, nossa, mas é muito interessante isso, né? Mas, sei lá, às vezes eles inventaram isso aqui para justificar uma coisa da igreja e tal. Aí comecei a pesquisar sobre os corpos incorruptos dos santos, que também é outra coisa que eu sempre achei muito interessante, né? Como assim a pessoa não se decompõe em si? Só que eu achava que era truque da igreja. Aí eu comecei a ver como que aquilo, assim, vários testes, né, foram feitos ali, foi comprovado que não tem nenhum produto nem nada, que a pessoa simplesmente não se decompôs, né? Ou partes da pessoa, né, como a língua de Santo Antônio, né? Sim. Que não se decompôs e tal. E eu fui pesquisando aquelas coisas, e fui pesquisando e pesquisando. E das minhas pesquisas, uma coisa puxa a outra. Eu cheguei em uns vídeos de um padre que quase ninguém conhece, chama Padre Paulo Ricardo. Quase ninguém conhece ele. E ele tem muitos vídeos, assim, ele é um padre assim, muito sábio para ensinar e tudo. E ele tem alguns vídeos sobre os protestantes. Tem um vídeo explicando a fé e, assim, o mundo, sabe? Esclarecendo o que a igreja ensina em relação a várias coisas. Mas aí eu caí num vídeo chama Por que eu não sou protestante? Ele explicando por que ele não era protestante. Eu falei, deixa eu ver por que o Padre Paulo não é protestante. E aí aquele vídeo abriu a minha mente, assim, de uma tal forma que eu falei assim, meu Deus, tá acontecendo, tem alguma coisa errada, né? Algo errado não está certo, como se diz. Porque ele vai falando ali das questões filosóficas do pensamento protestante e tantas coisas que eu não sei nem explicar, de tão profundo que é, mas eu consegui entender, sabe? Eu não sei explicar,
Se você quiser entender, vai lá no vídeo, coloca lá por que não sou protestante. Mas eu consegui entender. Eu entendi, fez sentido para mim, sabe? Fez muito sentido para mim. Eu falei, gente, a partir daí eu já estava questionando muitas coisas da minha fé protestante, sabe? Mas não é questionando assim, é questionando no sentido de realmente querer saber, sabe? De realmente querer entender o porquê que eu crio daquela forma, sabe? De querer, de pensar assim, será que eu não estou errada? Sabe? E aí foi algo assim, da graça de Deus agindo na minha vida e eu me submetendo a essa graça, eu seguindo esse empurrão do Espírito Santo foi me levando, eu fui me deixando levar, sabe? Eu confiei em Deus, porque ali eu já estava em crise. Na primeira resposta do Marquês eu já estava em crise, porque a doutrina do arrebatamento da igreja era uma das maiores sim, esperanças da minha vida, era Cristo vir me buscar a qualquer momento, vou sumir, sabe? É uma esperança do cristão de muitas denominações, esse arrebatamento da igreja, quando a gente fosse tirado desse sofrimento. Então, assim, aquilo já caiu para mim, sabe? E foi, aos poucos foi caindo, mas não foi caindo no sentido de eu perder a minha fé, ao contrário. Deus foi me conduzindo a um caminho que ele foi me mostrando a plenitude da verdade, sabe? Não é que eu estava na mentira, sabe, Yas? Não é que eu estava na mentira. Eu ainda não tinha a plenitude da verdade, sabe? E hoje, para fazer um parênteses aqui, é como eu vejo a fé protestante. Com todo respeito, eu sempre falo isso, com todo respeito, caso tenha algum irmão protestante me ouvindo. Mas a fé protestante, ela é uma fé esvaziada. Ela é uma fé rasa. É por isso que a cruz ela é vazia. É uma cruz vazia. Não tem o Cristo, não tem os sacramentos, não tem a Eucaristia, sabe? Não tem a tradição, o magistério. Não tem a sucessão apostólica, não tem a beleza da Igreja Católica, não tem os santos, não tem tudo, toda a riqueza da Igreja Católica. Ela foi tirada, torcida, e aquilo que o mais enxuto se tornou a fé protestante. Não é que ela é mentirosa, ela é vazia, ela é rasa. Ela é como diz o padre Léo, ela é uma gota respingada da cachoeira que é a Igreja Católica. Você está entendendo? Sim. Então, assim, eu falo isso com muito respeito aos irmãos protestantes, muito respeito à minha história de vida, de fé, mas hoje eu consigo ver isso, pela graça de Deus, que a plenitude da verdade está na Igreja Católica, sabe? E pode falar. É interessante, cara, o processo, porque nós temos o costume de ver muito assim. Você tá me ouvindo bem? Tá baixo o som? Tá Tô. Tá? Eu tô falando alto, que eu já sei que eu falo. Eu também, porque eu não tenho noção de como tá o som. Mas, assim, é interessante a gente observar que, normalmente, nós temos alguns católicos, né, que não conhecem, são católicos de nome, às vezes não conhecem muito bem a fé. E aí, quando chega um irmão nosso, protestante, e começa com os questionamentos a ele sobre a fé, sobre as imagens de Maria, mostrando alguns versículos bíblicos, né? Isso confunde a cabeça da pessoa, né? Aqueles despreparados, vamos dizer assim, né? Aí começa um processo de dúvida. Eu falo porque eu passei por isso, tá? Eu passei por isso antes de eu conhecer a minha esposa. Eu tinha uma namorada que era protestante. E naquela época eu participava das missas, mas não era um católico frequente, era muito de frequentar mesmo, né? Conhecer a fé, eu era muito novo. E aí os questionamentos, eles me questionavam muito a respeito desses pontos, né? Que a gente conversou um pouco agora. E minha cabeça deu um nó naquela época. Eu tinha que acreditar em algumas coisas, né? Em Maria, em várias coisas que a igreja sempre acreditou, eu questionei. Mas uma coisa que eu não questionava era a Eucaristia. Então, eu senti falta da Eucaristia, eu cheguei a participar um tempo com eles,
mas voltei porque faltava algo, e algo era a Eucaristia. Um dia que eu fui na missa, escondido, porque se descobrisse que eu estava indo na missa, terminava o namoro comigo, né? Então eu fui escondido na missa. Quando eu vi a Eucaristia, eu pensei, é isso que eu estou sentindo falta, eu voltei, né? Então o namoro acabou, resumindo a história. Outro dia a gente conta isso, né? Porque hoje eu sou testemunho, né? Mas acabou o namoro, né? Então, assim, mas ficou aquela confusão. Então a gente tem é normal, não é normal, vamos dizer assim, né? É comum, porque normal é uma coisa e comum é outra, né? É comum que o pessoal, o povo católico, que não é católico mesmo, praticante, fique com essas dúvidas, né? E comece a se questionar. Mas, como no seu caso, você que viveu nessa fé protestante desde nova, você que passou por esse processo de dúvida, né? As suas convicções começaram a ruir e você começou a passar por esse processo de dúvida. E eu sinto que esse processo de dúvida é doloroso, né? Eu lembro quando eu passei por isso, era doloroso. Né? Eu rezava ao Senhor, perguntando, Senhor, me mostra onde que é a verdade, se é na igreja católica ou na igreja protestante. Eu quero servir, né? Eu quero estar no lugar certo. Né? Se a igreja católica é errada, me arranca de lá. E, pelo contrário, eu fui firmando cada vez mais. Mas interessante que, no seu caso, você começou a questionar aquilo que você tinha de verdade de fé e verdades consolidadas, né? Com bases teológicas que você estudou, né? Mas você começou a questionar isso, né? Então, a sua cabeça deve ter virado uma bola de neve aquilo ali, né? Porque a primeira coisa que eu comecei a questionar realmente esse vídeo, né, do Padre Paulo me levou a isso, mas eu já era um questionamento que eu tinha ao longo de toda a minha vida na igreja protestante, só que é um pensamento que eu calava, era um questionamento que eu calava ele, que era sobre o sola escritura. O que é o sola escritura? É uma das 5 solas da Reforma Protestante, que diz que somente a Bíblia é a nossa regra de fé e prática. Ou seja, tudo que você precisa para a sua vivência de fé, doutrinária, está tudo na Bíblia. Então, só de você ler a Bíblia, com o auxílio do Espírito Santo, qualquer cristão é capaz de chegar à verdade mediante a leitura correta das Escrituras, tá? E isso é o livre exame das Escrituras, né, para todos e tal. Ótimo, ok. Só que eu sempre me questionava assim, por que a igreja presbiteriana crê na predestinação baseada nas Escrituras, e eles não toda, isso eu vivia na minha realidade no seminário, eu via isso, era um pouco de crise para mim isso, sim. Porque o professor apresentava as várias possibilidades de interpretação daquele texto, na linha calvinista, na linha arminiana, por exemplo, que é uma igreja batista, por exemplo, ou a congregacional, que é uma linha arminiana, crê no livre-arbítrio, né? E tem os calvinistas. E ambos vão se basear na mesma escritura, no mesmo texto, e vão dizer que o Espírito Santo os conduziu àquela interpretação. As igrejas que batizam crianças. Uma vez teve um debate numa aula do seminário, e eram 2 grupos, era para um defender o batismo infantil e o outro defender o batismo adulto, baseado nos textos bíblicos. E a gente consegue fazer isso, você consegue defender dos 2 lados, sabe? Por quê? Porque você tem autores, teólogos, que interpretam dessa forma e outros teólogos que interpretam de outra forma. Então, isso sempre foi uma crise para mim, porque às vezes eu ia pregar, tinha a oportunidade de pregar, né, na igreja, ou para jovens, ou para as irmãs, alguma coisa assim, e eu pegava aquele texto bíblico e eu lia, eu ficava assim, às vezes eu ficava em crise. Por quê? Porque existem várias interpretações daquele texto. Para mim, entendeu? Eu posso pegar aquele texto, interpretar de uma forma e pregar, mas outra pessoa pode vir pegar aquele mesmo texto, interpretar de outra forma, todos conduzidos pelo Espírito Santo e pregar diferente.
E se eu tiver uma interpretação diferente daquilo, eu posso abrir uma nova denominação. Por quê? Porque, afinal de contas, a minha interpretação é diferente. E é isso que acontece na prática, entendeu? São mais de 40 mil denominações. Não sei o número certo. Eu sei que são mais de 40 mil denominações diferentes. Todas elas com a base do sola escritura. Só a Bíblia é a nossa regra de fé e prática. Como que um texto sagrado, em que Deus revela a sua vontade, que tem o mesmo Espírito Santo que interpreta a vontade do Pai, porque ele e o Pai são um com o Filho, ele sabe a vontade do Pai, ele interpreta para nós o texto sagrado, cuja vontade dele está escrita, mas a interpretação é diferente. Isso nunca entrou na minha cabeça. E eu sempre tive medo de questionar, porque eu achava que era a multiforme sabedoria de Deus, a multiforme graça de Deus, e Deus de várias formas se manifestando na igreja A, igreja B, igreja mais tradicional, igreja mais pentecostal, e essa multiformidade toda, que não há sabedoria nisso, porque é uma divisão. A palavra certa é divisão, está dividido, porque são muitas interpretações do mesmo texto bíblico. E aí, naquele momento, eu comecei a dar vazão a esse meu questionamento que eu sempre tive, desde a época do seminário e antes do seminário. Eu comecei a deixar aquela minha imaginação me fluir um pouco. Eu falei, deixa eu pensar sobre isso, deixa eu refletir sobre isso. E eu refletindo sobre isso, eu cheguei à conclusão de que não é possível só a escritura. Primeiro que não existe nenhum texto bíblico que diz que só a escritura, que só a Bíblia é a regra de fé e prática. Pelo contrário, sim, o que existem são textos dizendo, o apóstolo Paulo, fiquem com os ensinamentos que eu deixei para vocês, sejam por palavra escrita, seja pela tradição oral. Uhum. O apóstolo João falou, olha, Jesus fez ainda muitas coisas ainda que não cabe no livro. Se a gente fosse escrever tudo o que ele fez, não teria livro no mundo para caber. Ou seja, não está tudo escrito. Não está tudo escrito. Então, muitas coisas Jesus fez que não foram escritas, mas a tradição foi passada. Os apóstolos viram aquilo, às vezes não registraram, mas passaram. E chegou até nós através da tradição oral e outras coisas. Jesus disse, olha, eu tenho muita coisa para dizer para vocês ainda, mas vocês ainda não estão prontos. Mas o Espírito Santo, o outro, né, Consolador, o outro Paráclito, virá e vos ensinará outras coisas. Então, assim, Jesus ele não estava muito preocupado em que os discípulos e os apóstolos escrevessem muitas coisas. Porque a tradição oral, ela é mais forte, às vezes, do que um texto. Porque uma página da Bíblia ela pode se perder, mas a tradição oral ela fica. Então, por exemplo, a igreja do primeiro século não tinha, minha Bíblia não está aqui, lá. A igreja do primeiro século não tinha uma Bíblia para pôr debaixo do braço e ir para a igreja. Não tinha. Não tinha os escritos, era um pouquinho de escrito aqui, de um apóstolo aqui, outro ali, mas eles não tinham a Bíblia. E foi a igreja que deu seu sangue pelo Evangelho. Até mesmo porque a igreja surge primeiro, né? A igreja surge primeiro do que a Bíblia, né? Porque a Bíblia ela é o fruto da tradição da igreja, ela é fruto da igreja. A igreja foi vivendo, se desenvolvendo e foi escrevendo a Bíblia. E aí está a chave, né, Carla? Aí está a chave, porque a gente vai ver, pelo que você falou, né? O próprio João atesta no final dos seus evangelhos. Muitas coisas aí, penso que Jesus fez ainda muitas outras coisas, né? Penso que se fossem escritas uma a uma, não caberia no mundo livros, né, para serem escritos. Isso está lá em João, se eu não me engano, é o capítulo 20, versículo 30 a 31, se eu não me engano, é esse texto. João 16 também, Jesus vai dizendo, muitas outras coisas tenho a dizer, né, que é o que você falou, mas virá o advogado que vai te ensinar todas as coisas, fazer você lembrarem as outras coisas que eu ensinei. Paulo, né, como você falou na carta aos Tessalonicenses, ele atesta, conservai as tradições, né, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 15, conservai as tradições que aprendestes de mim, ou por nossas palavras, né? Então, assim,
Jesus mesmo fala, ide pelo mundo pregar o evangelho, anunciar o evangelho, para todas as nações, para tudo que eu vos ensinei. A ordem de Jesus, né, o primeiro momento é pregar, não escrever. A escrita vem depois. Os primeiros textos do Novo Testamento começam com as cartas de Paulo, se eu não me engano, 20 anos depois da morte de Jesus Cristo, e começa a surgir os textos os evangelhos vão ser escritos no Evangelho de João por volta do ano 100 da era cristã. Né? Então, mais ou menos aí, quase 70 anos depois, né, da morte de Jesus Cristo, né? Marcos, 30 anos depois, vai, Mateus, mais ou menos cabeça ao certo. Mas nesse período todo, até então, toda a pregação, todo o anúncio da palavra era oral, transmissão oral. Os escritos não depois. Né? Então, deparar com isso, né, como você falou, deparar com essa realidade, vira uma chave. Né? Vira. Como que é só a escritura? Aí alguém pode falar assim, Carla, mas tem aquele versículo que fala que toda a escritura é útil para ensinar, redarguir, instruir em justiça. E o que a gente faz com esse versículo, Carla? Bom, esse versículo está dizendo que toda a escritura é útil. E é verdade. Toda a escritura, da palavra de Deus, a Bíblia, ela é útil para ensinar, para instruir. Toda a escritura. Mas ali não está escrito só a escritura. Não está escrito que apenas a escritura, que ela é suficiente, só a escritura é útil. Não. A escritura é útil, mas precisa de ter uma correta interpretação. Aí eu te pergunto, quem tem essa correta interpretação? Então, por mais que nesse momento eu ainda achasse que a Igreja Católica tinha sido fundada por Constantino, no ano 400 e pouco, por mais que eu ainda tivesse esse conceito na minha cabeça, uma coisa começou a bater na minha cabeça. Bom, a Igreja Católica está desde o ano 400 e pouco, que quando ela foi fundada, né? Até então eu estava com isso na minha cabeça. Ela desde o ano 400 e pouco até hoje, ela, 300 e pouco, né? 380, sei lá. Desde dessa época até hoje, ela tem a mesma doutrina, a mesma interpretação bíblica. Pode até estar errado, mas que a mesma não mudou. Não tem divisão, continua a mesma coisa. Agora, a igreja, o movimento protestante, desde 1517 até 2022, ele já se desdobrou tanto, mas tanto em cima do sola escritura, que você chega a um ponto que ele já perdeu até a sua característica da reforma, das igrejas históricas. E isso é algo que não tem controle. Por que não tem controle? Porque o próprio Lutero disse, agora eu não vou lembrar direito a frase dele, Ata, se você lembrar, você me fala. Mas quando ele percebeu o que a reforma estava fazendo, já naquela época, já estava gerando tanta divisão, ele fala algo mais ou menos assim, que agora sim são tantas cabeças para tantas interpretações. Cada cabeça, uma interpretação. E ele disse, isso agora não tem mais como segurar. Não tem como segurar. Não tem, porque não tem um magistério para interpretar. Mas pode assim, falar. Quando você deparou com essa situação, você viu isso, tá? Como que ficou a sua cabeça? E como que você fez para avançar um pouco mais, né, no sentido de tirar as suas dúvidas? Né? Você começou a chegar na conclusão que só a Bíblia não era a única verdade de fé. Para nós católicos, nós temos um tripé, que é tradição, magistério e sagrada escritura. Né? São os 3 pilares da nossa fé. E aí, quando você depara com isso, não só é somente a Sagrada Escritura. Começou, vira o questionamento. Como que você sanou esse questionamento? Como você chegou a aprofundar mais, né, neste pensamento? Peraí, eu acho que não é bem por aí como eu sempre aprendi. Depois que você, né, aprofundou nisso, como que você fez para sair desse processo, né, ou seja,
essa conversão, né? Começou esse processo de conversão. Como que foi que você começou a caminhar já com esse novo pensamento, né? Pensamento mais católico? Então, sim. Aí, bom, eu só quero deixar claro que eu não rejeitei a Bíblia, tá? Sim. Eu não disse que a Bíblia não é a palavra de Deus mais. Não é nada disso. A gente está falando aqui sobre a interpretação correta da Bíblia, tá? A Bíblia continua sendo a palavra de Deus. Isso é bom falar, Isso é importante deixar claro. É importante deixar claro. Que as pessoas confundem, as pessoas acham que você falar que o solo escritura não é certo, você está dizendo que a Bíblia não é a palavra de Deus, não tem nada a ver uma coisa com a outra. A Bíblia é a palavra de Deus. Para nós católicos, esses três pilares, tradição, magistério e sagrada escritura, eles têm o mesmo grau de importância. Nenhum é maior do que o outro, né? Exatamente. A tradição atesta a escritura atesta a tradição, o magistério interpreta essa escritura, né? Nos garante no caminho da tradição apostólica, que essa tradição, é bom ficar claro que é sagrada tradição, não é uma tradição humana, é uma tradição sagrada que vem do próprio Jesus, transmitido aos apóstolos. Isso, né? Então, isso exatamente. Mas como que foi? São as palavras que não foram escritas. Mas aí, então, bom, aí eu fui, vamos avante. Porque aí, como eu disse, só a escritura é a base da fé protestante. Se aquilo ali para mim ruiu a minha fé protestante. Eu já não via possibilidade de voltar atrás. Aí eu fui pedir ajuda para o meu esposo. Eu confessei para ele que eu estava pesquisando as coisas da igreja, que eu estava já questionando a minha fé protestante e que eu queria terminar essa travessia da ponte. Eu sempre falo isso, né? Que eu estava no meio de uma ponte, né? A ponte para trás caiu, que é o solo da escritura. Eu falei, eu preciso terminar essa ponte. Eu preciso chegar na verdade. E aí eu pedi ajuda para ele. Eu falei, olha, Marquinhos, eu sempre aprendi que o Constantino que fundou a Igreja Católica, eu já mencionei isso aqui agora. Só que eu sei que tem os escritos dos padres apostólicos, que eu chamava de pais, né, pais da Igreja, que são do primeiro século, né, os sucessores dos apóstolos na Igreja primitiva. E eu sei que eles têm os escritos deles, mas eu nunca li. Eu quero ler esses escritos, eu quero ler essas obras, porque eu quero ver o que eles pensavam. Porque se eu ler e eu encontrar que o pensamento deles lá, isso, aqui, ó. Se eu encontrar isso, se eu encontrar o que a Igreja Católica ensina já nesse início da Igreja, né? Apesar da gente saber que a doutrina ela se desenvolve, são 2000 anos de Igreja, mas desde o início a Igreja sempre criou nas mesmas coisas, né? Ela só foi estruturando, né? Hoje a gente tem um catecismo, né? Todo estruturado, todo completo, mas não muda nada, só aprofunda, né? Então, o que acontece? Eu falei, eu quero ler essas obras, me ajuda porque eu preciso ler, porque eu preciso terminar essa minha travessia. Aí ele comprou para mim essas obras dos padres, né, apostólicos, e aquele livro do Scott Hahn, Todos os Caminhos Levam a Roma, tá na mão ainda. Vamos fazer a parte de livro, a gente tem que fazer propaganda, tem que mostrar livro. Fazer propaganda, isso. Todos os Caminhos Levam a Roma. Razões para Crer também. Do Scott Hahn. E aí ele foi me ajudando nisso. Eu fui lendo Santo Inácio de Antioquia, a história do martírio de São Policarpo, Clemente de Roma, e fui lendo algumas coisas assim. Aí eu sempre falo assim, Ata, eu não fiz um estudo aprofundado da patrística, sabe? Não, eu pesquisei a patrística toda e vi. Não foi isso. Eu simplesmente li as obras de alguns padres apostólicos. Só isso, sabe? E li com aquela predisposição de ouvir, sabe? Aquele olhar atento, sabe? E sempre orando, Senhor, me mostra a verdade, Senhor, me mostra a verdade. Só que, sim, chorando, em crise, tudo isso. Mas eu busquei ali, eu falei, Senhor, me mostra a verdade, me mostra a verdade. E aí a verdade saltou os meus olhos, sabe? Simples, algo simples. Os primeiros cristãos já criam na Eucaristia, como sendo o corpo e sangue de Cristo, sabe? Na presença real de Cristo na Eucaristia.
Já se falava da sucessão apostólica, já se falava da Igreja Católica, onde está Jesus Cristo, ali está a Igreja Católica. Já tinha ali a menção dos irmãos celebrando o martírio dos mártires, né? Venerando as relíquias, intercessão dos santos, tantas coisas assim que a Igreja Católica ensina até hoje já eram cridas pela Igreja. Você vai pensar, poxa, mas será que no primeiro século a Igreja já se perdeu? No primeiro século a Igreja já se paganizou? Sabe? Como assim? Deus perdeu o controle da sua Igreja assim? Ou Deus perdeu o controle da Igreja logo no início, já virou uma bagunça, uma paganização só, ou não, ou eu é que estou errada, e é sim Cristo presente na Eucaristia, é sim real a intercessão dos santos, é sim real a sucessão apostólica, o Papa e tudo aquilo que a Igreja Católica ensina é verdade. Então você se dá conta de uma verdade assim, que salta aos seus olhos, e ou você ignora, ou você abraça, e foi o que eu fiz. Eu abracei aquilo. Como eu disse, eu não entendi tudo de cara. Eu não falei assim, agora eu vou estudar tudo da igreja. Eu sei que muitos fazem esse caminho, principalmente pessoas muito intelectuais, pessoas assim, muito estudiosas, pastores, que fazem um caminho longo de estudo, porque eles têm uma bagagem muito grande, e eles precisam dar essa resposta para eles mesmos, né? E para os outros. Então, eles fazem um caminho longo de estudos, amém. Mas comigo foi diferente. O pouco que Deus me permitiu enxergar foi suficiente para que eu me submetesse, sabe? À igreja. Para que eu me colocasse aos cuidados da igreja, para que a igreja terminasse de me ensinar o que eu ainda não sei, sabe? Porque para mim foi suficiente entender. Eu sempre falo que foram três etapas da minha conversão, né? Primeiro, entender que o solo escritura não se sustenta. Na prática, você vê que ele não funciona, sabe? Que precisa de uma interpretação correta, que é o que a Igreja Católica tem. Tradição, escritura, né? E o magistério. Depois, eu fui buscar nas fontes da Igreja primitiva. E encontrei ali, sim, o que a Igreja crê hoje, já cria desde o início. E, por último, foi a questão da Eucaristia, que eu já mencionei, que eu comecei a ver ali no início, que os padres apostólicos já ensinavam, que a igreja primitiva já cria, que a igreja primitiva ela era acusada de ser de canibalismo, né? Por quê? Porque eles comiam a carne de Cristo, né? Bebiam o sangue de Cristo. Então, assim, muitos deram a sua vida por essa verdade. E você vê São Tarcísio, né? São Tarcísio, como ele guardou a Eucaristia com a vida dele ali, porque ele, né, ia levar para os cristãos que estavam presos e acabou sendo morto, apedrejado. E como ele guardou aquele tesouro ali, aquilo não era simplesmente um pão e um vinho, sabe? Então eu comecei a estudar a Eucaristia. Comecei a buscar isso, sabe? Me aprofundar em como a igreja crê no centro da fé, que é Cristo, né? O mistério da fé, que é Cristo que se faz pão, que se dá a nós como alimento. E aí eu comecei a me aprofundar em João 6, eu sempre li, eu amo o Evangelho de João, eu sempre já tinha lido o Evangelho de João várias vezes. O texto de João 6 era um dos meus favoritos ali no final, quando Pedro fala para Jesus, né? Jesus fala assim, e aí, vocês também não querem ir? E aí Pedro fala assim, Senhor, para quem iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna. E era grifado na minha Bíblia, como eu amava aquele texto. Mas como eu não fazia ideia da profundidade do significado daquele texto. Eu achava lindo Jesus falar que se daria, né? Que o pão que ele daria era essa carne, tal, tal, tal. E aquilo eu achava muito bonito, mas eu não conseguia enxergar a verdade ali. E aí um dia eu estava estudando sobre a Eucaristia, e aí eu estava ali em crise, chorando, porque é um processo muito dolorido. Só quem já passou por isso sabe. E aí eu ali chorando, em crise, falando, Senhor, me mostra a verdade e tudo. E aí a minha Bíblia estava do lado, assim, fechada. E eu ali, meditando sobre a questão da Eucaristia, eu peguei minha Bíblia e falei, Senhor, fala comigo, Senhor. Aí eu abri a Bíblia.
Aí eu abri minha Bíblia em João 6. A Bíblia abriu assim, João 6. Lá, meu Deus, aí li o João 6 novamente, sabe? Como nunca tinha lido antes na minha vida. E aquilo ali, como Cristo, como as palavras de Cristo são cruciais ali. Como o texto é assim, ele vai cada vez aprofundando mais na revelação do que ele estava falando, sabe? Do pão que ele daria, que era superior ao maná. O maná era um pão milagroso que descia do céu. E aí, quando chega em Cristo, que é a substância, né? O maná era só a sombra daquilo que viria no Novo Testamento, que é sempre algo superior, né? E aí, quando chega em Cristo, esse maná, ele se torna apenas um pãozinho. Acho que caiu, Carla. Ser só isso. Eu sempre tive essa impressão de que não era só isso. Sabe, Ata? Eu sempre conto isso, que às vezes nos cultos de Santa Ceia da minha igreja, quando eu pegava o pão e o suco de uva, né, naquele copinho, e o pão, que eu ia participar da ceia, eu lembro que eu fechava o meu olho e eu tentava me conectar à cena da crucificação. Eu me imaginava ali aos pés de Cristo, como Maria, né? Como João, e eu me imaginava aos pés de Cristo ali, eu imaginava até aquele pé assim ensanguentado, e eu bem perto. E eu imaginava eu comendo aquele pão e bebendo vinho, e eu imaginava assim, como se eu estivesse comendo a carne de Jesus, sabe? Eu nunca contei isso pra ninguém, só depois que eu virei católica que eu conto isso. Porque as pessoas iam rir de mim. Eu imaginava que eu estava comendo a carne dele e bebendo sangue, porque eu pensava assim, isso tem que ter um significado maior. Isso tem que ser mais importante do que um símbolo. E eu fazia isso, sabe? E sempre era algo muito forte, eu buscando essa conexão com Jesus. Mal sabia eu que a igreja já fazia isso, ó, há anos. Eu estava longe dessa graça, eu estava longe dessa comunhão perfeita com realmente o corpo de Cristo e o sangue de Cristo, sabe? E aí, quando eu fui entendendo isso, e no discurso ali de Jesus, que ele vai falando, né? Quem não come a minha carne não tem parte comigo e tal. E o pão que eu darei é a minha carne. E os discípulos vão indo embora, porque o discurso está muito louco, assim, é muita loucura comer a carne de alguém, né? E aí, por fim, chega nesse texto, que era até grifado na minha Bíblia, né? E que Jesus fala, e vocês? Para onde vocês vão? E aí eu me encontrei nessa situação. Senhor perguntando para mim, e você, Carla? Você já entendeu todo o meu discurso. É isso mesmo que eu estou falando. É isso mesmo. Aqui é o meu corpo e o meu sangue, que eu darei como alimento. Eu sou eu, isto é o meu corpo. Aí eu te pergunto, você quer ir também, Carla? Você quer ir? Quer ir embora também? Porque é um discurso muito pesado. É muita loucura esse negócio de transubstanciação, é invenção da Igreja Católica, sabe? E aí eu respondi como Pedro, como São Pedro, Senhor, para quem eu irei? Só tu tens as palavras de vida eterna. E eu creio que o Senhor é o Filho de Deus. Eu creio na Eucaristia, eu creio. Eu não entendo, eu nunca vou entender esse mistério. Até hoje eu falo, Senhor, eu nunca vou entender, porque é um mistério, mas eu creio. Eu creio e eu quero isso. Eu quero participar. Eu quero, assim, isso que eu sempre busquei a minha vida toda. Mais Jesus, eu quero mais de ti, Senhor. Eu quero me conectar mais com o Senhor. Eu quero me encher mais de ti. Eu quero me unir mais ao Senhor. Era essa a minha oração a minha vida toda. Eu quero me entregar mais. Eu quero me parecer mais com Jesus. Eu quero me conformar mais com o Senhor. E isso parecia algo assim, meio assim, abstrato, sabe? Meio virtual isso. Parece meio que impossível isso, mas eu entendi que não, que é possível, que é real, sim, você se conectar com o Senhor, você se unir com o Senhor na Eucaristia. Aí foi nesse momento que eu tomei minha decisão. Virou a chave. Virou a chave. Atravessei a ponte, virou a chave, e aí eu tomei a minha decisão. Mesmo sem entender todas as coisas da Igreja Católica ainda. Mas eu tomei a minha decisão. A gente percebe, Carla, como que a Eucaristia, né?
que nós cremos que é o corpo, sangue, alma e divindade de Cristo. É o próprio Cristo. O Cristo por inteiro no mistério, né, do pão e do vinho. Né? Ali ele está a presença real no mistério do sacramento. Né? Mas a Eucaristia é o ponto de divisor de águas para muitos mesmo. Falo que no momento que eu também tive crise, que eu duvidei da minha fé, e quando a Eucaristia, que eu senti, é isso que eu estou sentindo falta, e aí sim. Meu esposo, a mesma coisa, ele sentia falta da Eucaristia. É um encontro, a gente fala, né? É um encontro do esposo com a esposa, que é a igreja, né? É a união perfeita. É a graça de você se tornar um com o seu Deus. Né? Você receber o seu nome dentro de você e se tornar um com ele. Não tem como resistir quando você entende, né, a grandeza dessa prova de amor que Deus deixa para nós, que é a Eucaristia. Eu queria só partilhar um fato da minha vida, né? Isso me marca muito, sabe? Me marca muito. Então, depois que eu fui pai, né, que aí a minha menininha deve estar ouvindo aí, a Maria Luísa, que aí a Maria Luísa nasceu... não, minto. Maria Luísa, a minha esposa ainda estava grávida, né? Quando a gente ficou sabendo que a Maria Luísa ia vir, então eu e minha esposa, a gente foi na Capela do Santíssimo, e ali a gente fez uma oração, consagrou a nossa filha ao Senhor, entregou ela nas mãos do Senhor ali. E aí depois ela mais velha um pouquinho, ela tinha uns 3 ou 4 anos, acho que não tinha 4 ainda, não sei, não lembro até. E a gente na missa, eu e minha esposa, e ela via a gente comungando. Né? Então ela perguntava o que era. Papai, o que é, né? Mamãe, o que é, enfim. E como explicar para uma criança nessa idade o que era a Eucaristia, né? Então a única coisa que a gente falou, né, na linguagem que ela entendia, é o Papai do Céu. Né? A gente falava assim, naquela linguagem, o Papai do Céu é Jesus, e a gente recebe, né, coloca ele na boca, né? Na linguagem de uma criança, como explicar isso? Né? Então, fala na linguagem de uma criança, coloca ele na boca, então a gente recebe ele vem morar no nosso coração. Foi a forma que a gente explicou para ela. Então, isso me marca muito, porque depois dessa explicação, aí a gente ia comungar, né? Eu fui comungar, minha esposa comungou, a gente voltou para o banco, e a gente ajoelhou para fazer a ação de graças. E o primeiro ato dela, uma criancinha ali, foi vir e beijar o nosso coração. Né? Então ela beijou o meu coração, beijou o coração da mãe dela. Ou seja, ela entendeu que aquele Jesus estava no coração. Uhum. Então, isso me marca muito até hoje, sabe? A inocência de uma criança e como ela entendeu aquilo. Ela entendeu ao ponto de querer beijar esse Deus no meu coração, né? E no coração da mãe dela. Isso se repetiu, né, várias vezes. Então, é muito bonito. Então, a Eucaristia é um divisor de águas, né? Então, você passou por isso. E, Carla, né, a gente já está aí já quase com 1 hora já de conversa, né? Você foi igual as aulas, não sei do que 11 horas. Você fez essa passagem, né? E assim, ok, entendeu a questão da Bíblia, da Sagrada Escritura, da tradição, Eucaristia, e agora, né, travessei a ponte, como você disse, né, estou vendo que esta igreja é a igreja do Senhor, os textos, os livros foram parte importante nesse processo, pelo que você falou, do Scott Hahn, até hoje, né? E aí, ok, mas agora eu não posso ficar na minha casa mesmo, e não posso voltar à minha igreja anterior, porque eu não me vejo mais ali. Eu fiz esse encontro,
caiu as vendas dos olhos, me encontrei com, vi o Senhor na verdade eucarística, em todas essas verdades. E agora eu tenho que ir para frente, tenho que buscar essa igreja. E como que foi essa busca, né? Como que foi chegar à igreja? Eu sei que o Padre Alex teve um papel importantíssimo aí nesse papel, nessa trajetória. Vi que ele tinha entrado aí, não sei se ele ainda está aí. Se ele tiver, Padre, sua bênção, dá um oi aí pra gente. A bênção, Padre. Dá um oi pra gente aí, se tiver ainda. Mas como que foi chegar na Igreja Católica? Como que foi chegar? Como que foi a acolhida? Como que foi esse processo de transição, né? Como que foi isso também para Maria Clara, né? Que na época, né, a Cecília estava novinha ainda, né? Menina, escola, né? E como foi esse processo para Maria Clara? Como foi essa recepção na Igreja Católica? Essa chegada? Eu fui muito abençoada por Deus, sabe? Sou até hoje sou muito acolhida na igreja, né? Mas naquele momento, assim, como você mencionou, eu fui acolhida pela igreja na pessoa do Padre Alex, sabe? Que eu nem o conhecia, mas ele me ouviu e me ouviu como padre, né? E também como um amigo, sabe? E o Padre Alex, ele tem uma característica assim, que ele consegue ao mesmo tempo ser amigo, mas ser pastor, sabe? Nos conduzir, nos pastorear, sabe? Então, assim, ele conseguiu equilibrar muito bem esses dois papéis, sabe? De ser o amigo que a gente precisava, principalmente para Maria Clara, como que ele acolheu a Maria Clara com tanto carinho, como que ele foi envolvendo ela na igreja, sabe? Então, assim, a Maria Clara, ela é uma criança muito, muito acelerada, assim, você conhece, muito ativa e tudo. Então, ela participava da escolinha dominical na igreja, das apresentações das crianças, nos cultos das crianças, então, sempre muito envolvida na igreja. E ela estava com 7 anos, 6 anos, né? Então, o Padre Alex, ele acolheu ela de uma tal forma que ele convidou ela para entrar com o Menino Jesus no Natal, convidou ela para entrar com as ofertas na hora do ofertório. Ele ia inserindo ela, sabe? E sempre dando muita atenção, muito carinho. E ela, assim, ela ama o Padre Alex até hoje, assim. Ela encontrou esse acolhimento da igreja, esse amor que ela tem pela igreja, começou na pessoa do Padre Alex. Primeiro ela amou o Padre Alex e aí foi amando a igreja, sabe? Então, assim, é muito bonito isso. Hoje ela conheceu o novo pároco, o Padre Antônio Carlos, ele veio celebrar aqui na comunidade, e ele chegou e ela abraçou ele, conversou com ele com aquele mesmo carinho. Por quê? Porque o Padre Alex plantou isso no coraçãozinho dela, sabe? Esse amor pelo sacerdote, esse respeito pelo sacerdote e essa amizade. Então, o Padre Alex tem um papel muito importante nesse acolhimento meu também, né? E da Maria Clara. Então, assim, sou muito grata a Deus pela vida dele. Ele é um homem de Deus, assim, que Deus separou para o momento da minha conversão. Deus fez tudo no tempo certo, sabe? E ele, assim, não tem palavras para agradecer a Deus pela vida dele. E ele foi me conduzindo para a catequese. Ele falou assim, olha, eu vou te encaminhar para o catequista, o IATA. E aí eu falei, tá bom, padre, então tá, porque eu precisava aprender mais da igreja. Eu sabia até então o suficiente para acolher, né, ser acolhida pela igreja, tomar a minha decisão, mas eu tenho muita coisa ainda para aprender, né? E aí foi quando ele me encaminhou para um catequista IATA. E eu achava que era até um japonês, né, com esse nome IATA. E aí fui conhecer o catequista IATA. E aí se tornou um amigo da minha família, né? Inclusive, hoje ele é meu padrinho também, né? A benção, padrinho. Nem também a benção, né? Que é o administrador da página que vos fala, né? E assim, aos poucos você foi me dando as bases para a minha fé. Porque até então, se eu tinha aquela fé, aquele primeiro amor, né? Aquele coração ardente, apaixonado pela igreja, e tudo muito lindo na igreja, mas eu precisava, assim,
das bases, sabe? Eu precisava de ter, assim, de aprofundar as raízes, né? E foi isso que você me proporcionou. E eu fui aprendendo que a Igreja Católica, toda a doutrina católica, ela é bíblica, que foi esse caminho que você fez comigo, né? De me mostrar dentro da Bíblia, mas não só a Bíblia, que você pode ter essa segurança em Deus de buscar também na tradição e no magistério, sabe? E assim, esse solo escritura é muito arraigado na gente, que tudo a gente quer, o que está na Bíblia? Tem que estar na Bíblia, tem que estar na Bíblia. E tá na Bíblia, tá na Bíblia. Só que agora eu vou te mostrar o que a tradição fala sobre isso, sobre esse texto bíblico. Agora eu vou te mostrar o que o magistério, o que os santos, os doutores da igreja, os papas falaram sobre isso, as encíclicas, o catecismo. E aí, como eu falei, vai enchendo aquilo que era esvaziado. É muito rico, sabe? É muito rico. E é rico, é bonito e respalda a nossa fé. Então, esse processo de catequese foi um processo assim, muito rico nesse sentido, sabe? De entender o que é a escritura, o tripé da igreja, né? Escritura, tradição, o magistério, e com isso ir construindo toda a doutrina da igreja, né? Que é assim, é muita coisa, mas assim, o mais importante a gente conseguiu, né? Você conseguiu contemplar ali e me dar essa base que eu precisava, para agora sim entender realmente a minha fé, que eu acho que todo católico deveria fazer isso, sabe? Quando eu compartilho meu testemunho, eu recebo, nossa, eu recebi muitas, mas muitas, assim, centenas, sem falar mentira, centenas de mensagens de católicos. Muito obrigada, porque o seu testemunho me fez querer conhecer mais a minha fé. Muita coisa que você fala eu não sabia, eu vivia, mas eu não sabia, então eu quero conhecer mais, eu vou buscar mais. Então, assim, eu vejo que esse é o papel do meu testemunho, sabe? Eu não estou aqui para querer se converter meus irmãos protestantes, ou querer ficar afrontando a fé, né, dos meus irmãos separados, não é isso. Nosso objetivo aqui é mostrar a beleza da fé católica e a verdade da fé católica e o quanto nós precisamos conhecer para termos as nossas raízes aprofundadas na verdade, para não sermos levados por ventos de doutrina. Como diz o apóstolo Paulo, ainda que venha eu ou um anjo do céu lhes fale outro evangelho, que não seja esse que eu vos preguei, e esse evangelho que o apóstolo Paulo nos pregou é o evangelho que a Igreja Católica nos ensina, que é o evangelho que os apóstolos ensinaram, porque ela é uma igreja apostólica, né? A nossa fé é uma fé apostólica, é a fé dos apóstolos. Então, essa que é a fé verdadeira que nós devemos conhecer. E eu achava que era o contrário, né? Eu achava que a Igreja Católica era o outro evangelho que eu deveria rejeitar. Mas não. A Igreja Católica, a fé da Igreja Católica é uma fé apostólica, baseada no ensinamento dos apóstolos. Então, para concluir, né, a questão do acolhimento que você me perguntou. Fui muito bem acolhida, graças a Deus. Até hoje sou muito bem acolhida pelos meus irmãos da Igreja Católica e quero agradecer aqui, né, todo esse acolhimento, esse carinho dos irmãos. Só benção. Carla, nos comentários aí, tem uma pessoa, TTRAPM, o nome que está aqui, né? Tá dizendo aí, ó, o seu testemunho fez voltar. Olha que bonito, né? Como que é bacana. Oi? A pessoa, ela tá aí nos comentários, olha. O seu testemunho, a pessoa falando para você, o seu testemunho me fez voltar para a igreja. Fez voltar para casa. Me fez voltar. Olha como Glória a Deus. É a Thaís. Um beijo, Thaís. Tá vendo? Beijão. É a Thaís? Então, é a Thaís. Seu testemunho fez ela voltar para casa. E foi por isso que... Glória a Deus. Deus te abençoe. Trazer esse testemunho. E, Carla, você teve esse acolhimento na igreja e eu posso, assim, eu botei isso nos stories e da questão da humildade, sabe? Eu, como que acompanhei esse processo seu como catequista, quando o padre Alex me ligou, ele falou assim, tem uma pessoa que está vindo
né, de uma igreja protestante. Padre Alex, vou contar os segredos agora, tá? Se eu estiver aí, não me excomunga, não, tá? Ele falou comigo, vou te apresentar essa pessoa, eu queria que você acompanhasse ela. É uma pessoa que diz com estudo, ela tem estudo, formou em teologia, né? Você aceita acompanhar e tal, né? Eu falei assim, aceito. O Padre Alex está aí. Ô, Padre Alex, você podia entrar na chamada com a gente, hein, Padre Alex? Né? Pede para entrar aí que a gente coloca o senhor. Pede para entrar que eu coloco o senhor aí, se eu puder. Então, e aí ele falou comigo, aí eu falei assim, não, aceito, padre. Então, assim, eu já sabia que eu viria como uma pessoa com estudo, né? E eu ficava pensando, como vai ser, né? E aí, quando eu me deparei, a minha preocupação não era nem o conteúdo que eu iria te passar, nem nesse sentido. Mas, assim, se eu encontraria uma pessoa aberta a ouvir aquilo que teria para se passar. Então, eu posso testemunhar que isso foi, da sua parte, foi uma questão de humildade muito grande. Eu botei isso nos stories. Porque uma conversão sincera e profunda, ela passa pela questão da humildade. Por quê? Porque você tem que botar por terra um monte de outras coisas que você tinha. O padre falou que tá de pijama, fica para a próxima. Ô, padre, bota só uma. Fica para a próxima, padre. Então, essa questão, porque você tem que ser humilde para aprender tudo de novo, né? Sentar e começar tudo de novo. Então, isso para mim foi uma prova de que era um testemunho, era uma conversão séria e verdadeira, né? Essa disposição de sentar, de ouvir, né? De estar ali. Então, isso foi muito bacana. Então, toda conversão sincera e verdadeira, ela passa por essa questão da humildade. E eu vi isso, né? Posso testemunhar isso. Isso eu falo não para engrandecer você, porque a gente sabe que a gente, né? Eu te conheço, a gente não quer ninguém no pedestal, né? Então, mas é bom para a gente testemunhar, né? Então, Carla, e você veio nesse processo, fez a catequese. Eu me lembro, assim, nas reuniões de catequese, tanto você cresceu como eu também, sabe? Então, eu me lembro de algumas reuniões que me marcaram muito, né? Me emocionaram também. Uma delas foi quando nós tratamos do texto de João 10, que é da... Né? Haverá um só pastor, né? Das ovelhas que eu também deveria conduzir a seu aprisco, né? E aquela ali foi uma reunião que me emocionou muito, né? Foi. Você explicando lá, tranquila, normalmente, quando de repente você olha para mim, eu tô destruída, né? Será que eu falei alguma coisa de errado? Essa menina tá chorando e eu não aguentei, né? Fui as lágrimas, né? Porque eu percebi que eu era essa ovelhinha que estava perdida, né? Estava distante do aprisco. Sim. E o bom pastor me trouxe de volta, né? Para o seu aprisco, para que haja apenas um rebanho e um só pastor. Então, assim, e pensar, quando você falou sobre o mercenário, o ladrão, né, que tirou essas ovelhinhas, sabe? E eu comecei a pensar em toda essa questão histórica, né, de divisão que houve na igreja e como que isso foi uma ferida aberta na igreja, como que isso dispersou as ovelhas, sabe? E aquilo foi muito forte para mim, muito forte mesmo, assim. E ao mesmo tempo pensar nisso, nessa realidade de divisão mesmo, de dispersão das ovelhas, pensar na graça de Deus em que resolveu me trazer de volta, sabe? De me arrebanhar de volta para o seu aprisco, para debaixo, né, da proteção da Igreja Católica, do único rebanho do Senhor, né? E então eu senti aquela graça, assim, aquela misericórdia do Senhor, sabe? De forma muito forte, muito forte. Eu não aguentei, eu vi as lágrimas, né? Sanguínea, né? Chorei. Chorei muito. Até hoje eu choro. Até hoje esse texto, toda vez que eu leio, a minha voz fica embargada. Esses dias eu fui ler ele na aula do Crisma, né? E a minha voz sempre embarga, porque é a minha história, sabe? E aí eu
penso na graça de Deus. Eu me sinto muito amada por Deus. E uma outra catequese que a gente, né, que eu achei que também que marcou bastante foi quando nós, né, tem mais duas que marcou, né? Uma foi quando nós começamos a tratar Maria no plano da salvação, quando eu li o texto do Santo Irineu, né, comparação de Maria com Eva, né? Falei, nossa, que lindo. Tá? Vamos fazer a propaganda, né? A página é de livro, né? Tá nesse livro aqui, ó, demonstração da criação fabulosa. Quando faz a comparação de Maria com Eva, a gente já vê isso, Santo Irineu, que foi discípulo de São Policarpo, né? Policarpo, por sua vez, era discípulo de São João Evangelista, né? São João Evangelista. Olha só. Ali os primeiros séculos do cristianismo. Então, quando ele vai fazer essa comparação, leiam, façam esse... A gente não vai ler aqui, porque a hora já está avançada, mas... Depois você coloca, depois você posta lá. Vou botar. Não, na realidade, Carla, tem nas postagens da página, tem uma lá que fala Maria no plano da salvação, se eu não me engano, que eu botei esse texto. Só procurar na página ali, tem. Né? Então, tem texto lá. E aí, aquilo marcou muito, porque ali eu percebi que você começou a enxergar Maria de um outro jeito. Né? Maria foi mesmo. Foi um divisor de água. Eu sempre falo isso, que eu comecei a amar mais Nossa Senhora, sabe? A acolher, olha só, a arrogância da outra. Eu comecei a acolhê-la, olha, mas você acolher no meu coração, né? Como mãe mesmo, mãe da igreja, quando eu entendi o papel dela no plano de salvação, sabe? Que ela é a mulher. Mulher. Citada várias vezes, né? Na cruz, nas bodas de Caná, no Gênesis 3, no Apocalipse 12. Ela é essa mulher. Né? Então, quando eu entendi o papel dela no plano de salvação e o quanto isso a torna mais humilde ainda, ela é muito humilde, muito. E assim, quanto mais a gente ama Nossa Senhora, mais a gente ama Jesus. Então, é um mito dizer que amar Nossa Senhora, que ser devoto de Nossa Senhora, você está tirando o lugar de Jesus. Isso não existe. Nenhum católico, que é católico mesmo, adora Maria, sabe? Adora os santos, adora as imagens. Não existe isso. Gente, só um parênteses aqui, a questão das imagens, né? Não sei nem se você vai falar isso. Mas, gente, aonde que eu estava com a minha cabeça que eu poderia imaginar que um católico, uma pessoa inteligente, sabe? Ia adorar uma imagem. Adorar uma imagem, sabe? E eu pensava isso, que adorava a imagem. Sim, tem que ser muito, muito tapado para pensar uma coisa dessa. Poxa, as pessoas são inteligentes, são instruídas, né? Elas sabem que não pode adorar ídolos, né? Então, assim, todos esses preconceitos que a gente tem, eles vão caindo com o conhecimento, né? O preconceito é fruto do desconhecimento. Preconceito é um conceito que você tem antecipado de algo. Quando você deixa esse conceito de lado para entender o que realmente é a verdade, conhecer, aí o preconceito é desfeito, né? Foi o que aconteceu comigo com Nossa Senhora. Entender o papel de Nossa Senhora no plano de salvação foi a chave que virou para mim e me fez amar mais ainda ela. Porque quando a gente percebe, né, essa história do papel dela no plano da salvação, a gente entende quem é Maria, né? Que não é uma deusa, que não é mais importante que Jesus, mas essa serva humilde, e a gente vê a beleza. E como que Deus olha para a pequenez desta mulher, né, e a eleva pela sua humildade, né? A eleva de que forma? Ao status de mãe de Deus, mãe, né, do Salvador. Então, o Todo-Poderoso fez em mim maravilhas, né? Ela dá glória para Deus. Ela mesma dá. Eva leva a Adão o fruto da perdição. Maria traz à humanidade, a nova Eva, isso vai dizer Santo Irineu, traz à humanidade o bendito fruto do seu ventre que nos traz a salvação. Né? A morte causada pelo fruto, por comer do fruto da árvore, né? Lá em Gênesis,
causado à humanidade. É o homem que é levado a morrer espiritualmente por comer o fruto da árvore, como vai dizer Fulton Sheen, ele vai recobrar a vida novamente, voltar a viver espiritualmente novamente, ao comer do fruto, né, do bendito fruto, né, que é Jesus, né, que foi estendido no madeiro da cruz, né, ou seja, no lenho da árvore da vida. Nós tivemos acesso novamente ao fruto da vida eterna, né, que veio do ventre de Maria, e Maria nos entrega este fruto que nós podemos hoje comungar, né, receber na Eucaristia. A Eucaristia aí novamente, né? E assim, Carla, para a gente ir terminando aí, uma outra que marcou foi a questão do Jesus descendo à mansão dos mortos, né, visitando Adão, né, que é aquele belo poema do século II, né, que você postou também na sua eu página. até li, compartilhei. Só ir na página da Carla lá, que tem lá o texto lá, que a gente, do século II, falando sobre a descida da mansão dos mortos, de Jesus quando encontra Adão, né? Chama Adão, né? Desperta, Adão, que dormes, eu, né? Então vem para resgatar Adão. Enfim, é um texto belíssimo. O Padre Alex gosta muito dele também. O Padre Alex não dormiu, ele tem um ícone lá na casa dele que representa isso. Mas, enfim, passou por todo esse processo, mas, para fechar, coroar com chave de ouro o processo de conversão, você precisava ter o seu encontro com Jesus na Eucaristia. Então, era o desejo, descobriu ele na Eucaristia, mas você não tinha a primeira comunhão, né? Não tinha o sacramento do crisma, né? Enfim, como que foi esse encontro, né? Como que foi receber Jesus na Eucaristia? Como que foi esta vivência da Santa Missa, depois que você entendeu o que era o mistério da Santa Missa, enfim, como foi essa expectativa até receber Jesus? Queria que você contasse isso para a gente estar finalizando. Mas, antes de você falar isso, queria que você partilhasse um pouco a experiência que você teve, né, com a adoração que você estava assistindo, Canção Nova lá, né, com o Padre Roger. Por que eu queria que você compartilhasse essa experiência? Porque no momento de dúvida, de crise, né, nesse processo de transição, você teve essa experiência com Jesus Eucarístico, numa adoração, né, você não tinha feito a primeira comunhão ainda, mas você teve uma experiência já com o Senhor ali. E aí, depois que você contar essa experiência, como que foi a experiência, aí sim, de recebê-lo como alimento? Então, para a gente ir encerrando o bate-papo de hoje. Tá. Essa experiência com o Padre Roger foi quando eu estava no meio do caminho, né? Quando eu estava ali em crise ainda, eu já tinha me desligado da minha antiga igreja, mas eu ainda estava no processo ainda de terminar a minha transição, né? O meu processo de conversão ali, quando eu abraçaria a Igreja Católica, né? Ou seria abraçada por ela. Eu estava nesse momento de crise ali. E o momento, como eu falei, é muito, muito sofrido, é muito difícil, assim, né, pra gente. É uma vida, né, toda de uma fé. E aí eu estava na sala e meu esposo estava ao lado e ele acompanhou todo esse processo também, sofreu bastante, assim, em ver a minha angústia, né? E ele sempre rezando por mim, rezando comigo. E aí ele estava assistindo àquela missa na Canção Nova, né, nas quartas-feiras. E aí o Padre Roger era um momento de adoração, o Padre Roger estava rezando e tal. E aí eu estava ali naquele momento e eu pedi a Deus, eu falei, Senhor, fala comigo através do Padre Roger. Olha só, nunca tinha falado, né? Pedi isso, falei, Senhor, fala comigo através do Padre Roger. E aí naquele momento, o Padre Roger começou a proclamar. Deus me mostra uma pessoa. É uma mulher. Você não é católica, você veio de uma igreja evangélica, você está, nesse momento, em crise, sem forças, no sofá, e você está sem forças, mas Deus manda te falar que Ele vai te mostrar onde está a presença real dEle.
e você vai passar por esse processo lindo da conversão. E aí eu falei, meu Deus, faltou pouco falar meu CPF, né? Só isso, né? E aquilo foi uma resposta para mim, assim. E, assim, mesmo que o Padre Roger não tivesse falado essa mensagem, Deus ia me conduzir por esse processo da conversão, mas aquela mensagem foi muito importante. Por quê? Porque foi uma confirmação de Deus para mim, daquilo que eu estava buscando. Me mostra a verdade, Senhor, me mostra a verdade. E Ele me mostrou essa verdade justamente na Eucaristia. Foi justamente a Eucaristia, entender onde estava a presença real dEle, que me fez querer ir para onde estava a presença real dEle, né? Que foi justamente a Eucaristia que me completou, né, o meu processo de conversão, um processo lindo pelo qual eu passei, né? E assim se cumpriu. E aí eu, na expectativa de receber os sacramentos, e a primeira questão foi a questão que você falou da humildade, foi quando eu entendi que eu precisaria receber o batismo, porque o batismo é a nossa porta de entrada para a igreja, né? E o meu batismo, ele não tinha sido feito na forma canônica, na forma válida para a Igreja Católica, sabe? E havia algumas nuances ali, então eu precisei passar pelo batismo. E isso também foi um exercício de humildade muito grande para mim, sabe? Entender que eu precisava ser batizado, sabe? E chegou o dia, entendeu? Em que eu, né, fui receber os 3 sacramentos. E foi assim, foi maravilhoso, assim. Os sacramentos, eles são assim, a forma como Deus nos toca, né? Eles são sensitivos, mas não necessariamente você vai sentir algo, sabe? Não necessariamente você vai sentir uma emoção ou algo sensitivo, sabe? Você crê. O sacramento, ele opera aquilo que ele significa. Então, ao mesmo tempo que o batismo, ele simboliza o morrer para o mundo, né, nascer para Deus, os pecados sendo afogados, né, na água do batismo, você nascendo ali em Cristo, ele tanto significa isso quanto ele realiza isso. Ele opera isso. Então, realmente, literalmente, no batismo, os nossos pecados são perdoados, sabe? Então, assim, entender isso, entender a graça que eu estava prestes a receber, foi maravilhoso. Então, assim, quando eu cheguei na igreja, eu já estava chorando, só de ouvir a música do ensaio, né? Então, receber o batismo, para mim, foi um ato em que Deus, mais uma vez, me humilhou, mas de um modo positivo, sabe? É como se eu renascesse. Eu realmente comecei uma nova página. Foi uma página virada na minha vida, sabe? Em que Deus começou uma nova história na minha vida. Então o batismo foi muito importante, foi muito maravilhoso. E logo após o batismo eu recebi o crisma, né? Que é a unção com óleo, em que o bispo, o sucessor dos apóstolos, olha só, que coisa linda, né? O bispo Dom Luiz, ele unge, né? Sim. Nós recebemos a unção com o óleo do crisma, um óleo perfumado, assim, algo maravilhoso. E ali é um símbolo, sinal do Espírito Santo, mas não só o sinal, ele também opera aquilo que ele significa. Então você, de fato, recebe o Espírito Santo, os dons, né, do Espírito Santo. Então foi maravilhoso. Assim, eu sou sanguínea, né? Então a gente que é sanguínea, a gente sente, a gente chora. Mas naquele momento eu senti, de fato, o toque do Espírito Santo, sabe? Foi mais um processo de humildade para mim, sabe? Eu achava, Yata, que eu tinha a plenitude do Espírito Santo, sabe? Não que eu não tivesse o Espírito Santo, e foi ele justamente que me conduziu nesse processo todo, certo? Mas ali, quando você recebe a unção pelas mãos do bispo, sucessor dos apóstolos, ele tem a autoridade para impor as mãos, assim como diz os textos bíblicos, né? Os apóstolos impunham as mãos sobre aqueles que eram batizados para que eles recebessem o Espírito Santo.
E foi isso que eu recebi, essa graça de receber o Espírito Santo. E aí, por fim, né, logo após receber os dois sacramentos, o sacramento da Eucaristia, onde eu pude me aproximar, né, da mesa, do banquete do Cordeiro. E foi assim, não tem nem palavras para dizer, foi maravilhoso, maravilhoso. E assim, entendendo um pouquinho do que eu entendi, como eu disse, eu nunca vou conseguir entender esse mistério, mas eu criei, sabe, eu criei que era Jesus ali. Então, você entender que é Jesus que você vai receber o corpo, sangue de Cristo, corpo, sangue, alma e divindade, não tem palavras para descrever o que é o sacramento da Eucaristia. Que nós podemos receber toda a Santa Missa. Então, a primeira vez que eu recebi o Senhor, eu fiquei meio assim, sem saber o que dizer. Sabe quando você está diante de sei lá, um rei, um imperador, assim, que você não tem palavras, assim, eu fiquei sem saber o que dizer. E aí eu recebi a Eucaristia, voltei para o meu lugar para fazer a minha oração, e aí eu tentei fazer aquela oração alma de Cristo, né? E aí eu tentando, fiz aquela oração, mas em meio a muita emoção, e aí houve um momento em que eu silenciei, porque ali você recebe Jesus, e ele também quer falar com você, né? Você fala, mas ele também quer falar. E eu silenciei para ouvir o Senhor falar. E no momento em que eu silenciei, eu ouvi essa voz falar comigo. Agora você entende. E eu respondi, sim, Senhor, agora eu entendo. E pronto, e simplesmente silenciei e vivi aquele momento, sabe? De me unir com o Senhor. Agora de forma plena, de forma total, sabe? De forma assim, sublime, essa união com o Senhor. Não existe união mais íntima do que essa, do que você receber, como você citou, né? Você receber Jesus e ele vir morar dentro de você, né? Então, é esse mistério em que o Senhor se dá a nós como alimento. Ele se esconde, ele está oculto na aparência do pão, né, e do vinho, ele está oculto. Mas é Cristo, é Jesus ali. E a mesma presença dele no céu é a mesma presença dele na Eucaristia. Então, quando você entra na capela do Santíssimo, em que estão ali, né, está ali a hóstia consagrada, que é o Santíssimo, né? Sacramento. Que é o sacramento. Oi? Que é o Santíssimo Sacramento, né? Que são O as partes. Santíssimo Sacramento. Quando você entra naquele lugar, os anjos do Senhor estão ali adorando a Jesus da mesma forma como está no céu. Então, você imaginar que você está ali unido aos anjos, adorando ao Senhor, na presença real dele ali, é algo maravilhoso demais. É algo maravilhoso demais. E não somente isso, você pode recebê-lo como alimento. Então, assim, o que eu posso dizer diante de uma graça dessa? Sabe? O que vale mais do que isso? Sabe? O que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Então, assim, toda a minha. Tudo aquilo que eu abri mão de uma história de vida, os amigos, dos sonhos que eu tinha, das minhas convicções de fé, foi muito difícil abrir mão disso. Foi muito doloroso e muito difícil. Mas o que eu recebi em troca é incomparavelmente maior. Incomparavelmente maior. E aí eu sempre lembro daquele texto que fala, né? Daquele homem que descobriu um tesouro no campo. O que ele fez? Ele pegou, enterrou o tesouro. Ninguém sabia o que tinha naquele terreno. Por que ele queria tanto aquele terreno? Porque ele vendeu tudo que ele tinha. E foi lá e comprou aquele terreno. Mas ele sabia o valor que tinha, escondido naquele terreno. Então, é esse valor que tem a Eucaristia. Jesus está ali oculto nas espécies do pão, né? Mas o valor que aquilo tem, aquilo não, né? O que essa dádiva tem, ela vale mais do que qualquer coisa. Então, eu vendi, sim, tudo que eu tinha para comprar esse tesouro nesse campo.
Não me arrependo nem um minuto. Sou muito feliz e grata a Deus por isso. Amém, amém, Carla. Assim, agradeço muito assim, a sua participação aqui, Carla, né? Vejo que o seu testemunho, os outros que você deu, né, este também, ele produziu muitos frutos e ainda vai produzir muitos frutos. A semente, quando cai em terra boa, né, ela produz muitos frutos. A semente, que é a palavra de Deus, ela cai, ela encontrou uma terra boa. Ela encontrou uma terra boa, que é este coração seu, esse seu coração que desejoso de Deus, desde a infância, desde pequeno. Essa terra que foi preparada durante essa sua vida, né, essa trajetória de vida, e até encontrar a semente perfeita, que é a palavra de Deus por completo. Essa palavra de Deus, ela não é um livro. A gente fala isso, a palavra de Deus não é um livro. Né? A palavra é uma pessoa. Né? É uma pessoa. O verbo encarnado. O verbo encarnado. A palavra é Cristo. Então, quando a gente tem essa consciência que a palavra é uma pessoa, e essa palavra habita a nossa vida, essa boa semente, ela encontra um terreno, pois isso dá muito. Então, assim, eu posso testemunhar isso, os bons frutos que tem dado este testemunho. Hoje a gente pôde ouvir um pouco dessa sua história, tem muito mais coisas, né? Mas, enfim, o tempo não dá, a gente já está aí 2 horas, era para ser 1 hora, a gente já está para 2 horas. Né? Tá igual as aulas mesmo. Então, assim, é igual as aulas, né? Então, mas a gente viu hoje um pouco da história, da trajetória de vida de uma mulher, mãe de família, esposa, que sempre teve um coração desejoso de Deus, fez um encontro profundo com o Senhor na Santa Igreja Católica, teve a humildade de se fazer pequena para aprender coisas novas, fez essa experiência desse encontro profundo com Deus, principalmente pela Eucaristia, e essa experiência mudou a sua vida, como também, né, mudou a vida das crianças, eu tenho certeza, da Clarinha, as crianças de criança, né? As brincadeiras são brincadeiras de querer ser santa, de querer, né, de brincar, ser freira. Isso tudo é fruto, né? São os bons frutos colhidos, né? Então, você teve uma que já desde fala que quer ser santa, né? A gente conhece ela é muito convicta nas coisas que fala, né? Então, são os bons frutos. Aqueles que estão conosco até agora, né? Essa é a história de vida desta mãe, desta mulher, dessa filha de Deus que teve esse encontro com o Senhor, esse encontro com a Santa Igreja Católica, essa mudança de vida, e essa mudança de vida tem tocado outras pessoas também. Então, só para vocês terem uma ideia, a partir dos testemunhos da Carla, nós tivemos outras pessoas que vieram para a igreja. Hoje a gente tem a Thaís, a gente teve aí, a partir da Carla, nós tivemos mais algumas pessoas que vieram. Hoje eu acompanho também mais algumas pessoas que estão nesse processo de conversão. O Padre Alex também me encaminhou mais algumas pessoas que estão passando pelo mesmo caminho que a Carla. Então, são os bons frutos, né? São as ovelhas, né? São as ovelhinhas que estão sendo produzidas. São as ovelhas voltando. Então, assim, que eu queria deixar para as pessoas que estão aqui. Busquem conhecer mais a fé desta igreja, busquem conhecer mais a história desta igreja,
Amem mais esta igreja. Sejam fiéis a essa igreja deixada pelo Senhor. Quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente busca conhecer, mais a gente se apaixona por esta igreja, né? Porque esta igreja, a gente tem que entender que esta igreja é o corpo místico de Cristo, é a esposa do Senhor, né? É uma com Ele. Então, amar a igreja é amar o cabeça desta igreja, que é Cristo. Amar a igreja é amar a Cristo, é amar ao esposo. Então, busque conhecer mais dessa igreja. Busque conhecimento através da palavra de Deus, da Bíblia. Busquem o conhecimento através dos escritos dos santos. Falo isso porque, numa das conversas com a Carla, eu lembro que, numa das coisas que eu acabei postando na página, aí a Carla até repostou dizendo que nunca ela tinha lido algo, né, nos escritos, nos livros, né, das pessoas que ela lia, né, nos livros protestantes, de estudos teológicos e nos escritos que tinha lá. Nunca ela tinha lido algo como algo escrito por um santo. Muito profundo, uma profundidade assim inigualável. É diferente. Então busquem conhecer. A igreja tem uma riqueza literária muito grande. A igreja tem ensinamentos muito, muito bonitos, né, vindo do próprio magistério, da própria tradição dos santos. Busquem ler a vida dos santos, busquem esse ensinamento da igreja. A gente tem vários. Então, a gente tem o Clube do Livro aí, minha biblioteca, fazendo propaganda, né, cara? A gente não ganha para isso, mas vai fazer propaganda. Né? É verdade. Católica aí, que está produzindo, né, uma obra literária muito boa. Nós temos essa produção da Paulus, da Patrística, para conhecer um pouco da história da igreja. Enfim, é uma imensidão. Busquem isso. Na página aí, eu sempre boto trechos dos textos, o livro de onde é tirado, o autor. Então, busquem conhecer a riqueza que é esta igreja. E mais do que conhecer, viver a fé. Porque não adianta ter o conhecimento se não vive a fé. Então, é viver essa fé. Dar testemunho dessa fé. Defender essa fé. Anunciar essa fé com a vida, como a Carla tem feito, para que a gente possa, né, atrair mais pessoas para este aprisco do Senhor. Onde o Senhor deseja que exista um só rebanho e um só pastor. Muito obrigado. Que Deus te abençoe. Peço que as pessoas possam compartilhar esse vídeo aí, né, nos grupos aí, para que mais pessoas possam ter acesso a essa riqueza. E quem sabe, né, tem algumas pessoas que possam estar nesse processo também de travessia da ponte, né, rumo à igreja católica. Tem muitos. Possa ajudar. Carla, quer deixar uma mensagem final para a gente ir encerrando? Eu quero reforçar o que você falou, né? Você que é católico, teve o privilégio de nascer, né, na fé católica. Conheça a sua fé, que a gente só ama aquilo que a gente conhece, né? Quanto mais você conhece a fé, mais você vai amar a igreja e assim amar o próprio Cristo, né? Que é o cabeça dessa igreja. Então conheça a sua fé. E você que está nesse processo, que eu sei que são muitos, de dúvida, de questionamento, não tenha medo. Peça para Deus, Senhor, mostra a minha verdade. Me mostra qual é a igreja do Senhor, a igreja que o Senhor fundou. E Ele vai te mostrar a verdade. Porque Ele tem prazer em nos mostrar a verdade. Né? Ele é a própria verdade. É isso. Né? E eu quero agradecer também, Yata, não só essa oportunidade, né, dessa live, mas pela sua vida, né, por toda a sua entrega, sua doação. Eu sei um pouco da sua correria, né? Também é um esposo, um pai de família, mas que se entrega, né, que se doa por amor à igreja. Né? A gente percebe nas suas aulas o quanto você ama essa igreja, né? E quando você fala dessa igreja assim, com amor, com paixão, com profundidade. Então, é algo muito bonito de ver. Então, isso também faz com que a gente ame mais essa igreja, né? Ver alguém que ama tanto a igreja
e divide isso com a gente, com conhecimento, com base, né, com estudo, isso faz com que a gente ame mais ainda a Santa Igreja. Então, a sua vida também é um testemunho para nós, a sua família também é um testemunho, né, de amor e serviço a Deus, sua esposa, sua filha. Então, que Deus abençoe vocês e muito obrigada, né, por toda a sua entrega. Que Deus te abençoe e te recompense também. Amém. E essa não vai ser não vai ser a última, né, Carla? Então, assim, nós temos aqui, a gente estourou todo o horário, como é nas aulas, né? E olha que o Marquinhos, nem está perguntando. Não né? Olha que ele não fez pergunta. Ele não fez pergunta, né? Ele nem apareceu no vídeo, né? Não. Mas, espero que essa seja a primeira de muitas, porque a intenção, Carla, é que a gente possa ter outros bate-papos agora mais curtos, né? Em temas específicos, esses bate-papos a gente possa ajudar outras pessoas também, né? A tirar as suas dúvidas, a viver melhor a sua fé, né? Talvez aí mais para frente a gente marque aí para conversar de alguns pontos específicos da fé, ou do seu perfil, ou aqui no meu, né? Vamos conversar sobre as escrituras, sobre a tradição, magistério, sei lá, né? Sobre a questão da Eucaristia, dos santos, vamos partilhando um pouco. Nossa Senhora, né? Das conversas, e aí a gente vai partilhando um pouco daquilo que a gente viveu nas catequeses, aquilo que a gente conversa enquanto amigos, né, para que a gente possa levar essa boa palavra a outras casas, né, a outros corações. Eu peço que possam estar partilhando essa live. Acompanhe os nossos perfis aí, né, fiquem atentos que a gente vai